Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Saúdo a todos e a todas com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, nós retornamos para fazer o segundo dia de reflexão em cima do texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que, como dissemos anteriormente, é um texto bem conhecido, alvo de inúmeras pregações, mas que Deus colocou no nosso coração fazer algumas reflexões em cima desse texto, especialmente para este tempo que nós estamos vivendo, de isolamento social, de coronavírus, perspectivas, temores, receios, ansiedades, inseguranças, certezas que estão graçando pela população brasileira e também, por que não dizer, pelo mundo. E dentro da população brasileira também aqueles que são servos do Senhor. Por isso, o fragmento que nós hoje iremos fazer essa reflexão, e já iniciando, é se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Antes de fazermos isso, porém, nós vamos fazer uma rápida introdução a fim de entendermos melhor alguns objetivos, algumas colocações que serão feitas adiante. E para isso nós voltamos ao capítulo 6 de 2 Crônicas, na oração em que Salomão está consagrando o templo a Deus. Lá no versículo 18 de 2 Crônicas, capítulo 6, Salomão, ele chama a atenção para a grandiosidade de Deus, pois ele diz assim: mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não são capazes de te conter, quanto menos esta casa que eu construí. Salomão, em sua oração, ele destaca também que alguns eventos não estariam necessariamente ligados à ocorrência de algum pecado, ao cometimento de algum pecado por meio do seu povo. Digo isso com base nos versículos de 28 a 31, porque nos versículos anteriores Salomão menciona expressamente: se o teu povo, por causa do pecado, por causa do erro, por causa do pecado. Mas aqui nos versículos de 28 até o 31, ele não menciona isso. Nós estamos usando o texto da Nova Versão Internacional. Diz assim: se houver fome na terra, se houver peste, se houver crestamento ou mofo, locustas ou lagartas, se os seus inimigos os cercarem nas cidades da sua terra, qualquer que seja a ferida ou qualquer que seja a enfermidade que houver, então qualquer que seja a oração ou súplica que for feita por qualquer homem ou de todo o teu povo Israel, quando cada um conhecer a sua própria ferida e a sua própria angústia, e estender as suas mãos nesta casa, então ouve tudo o céu, o teu lugar de habitação, e perdoa, e concede a cada homem conforme todos os seus caminhos, cujo coração tu conheces, pois tu somente conheces os corações dos filhos dos homens, para que eles possam temer a ti, andando nos teus caminhos, enquanto viverem na terra que tu deste aos nossos pais. Além disso, ele entende que o estrangeiro ou o não-povo também poderia ser ouvido e atendido pelo Deus de Israel, a fim de que o seu nome fosse conhecido e temido por todos os povos da terra. E nós vemos isso nos versículos 32 e 33. Além disso, acerca do estrangeiro, o qual não é do teu povo, Israel, mas é chegado de terras distantes por causa do teu grande nome e da tua forte mão,
e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, ouve tu dos céus, do teu lugar de habitação, e faz segundo tudo o que o estrangeiro te clamar, para que todos os povos da terra possam conhecer o teu nome e temer-te, como faz o teu povo Israel, e possam saber que essa casa, a qual edifiquei, é chamada pelo teu nome. Fazendo essa pequena introdução, e já fazendo o link com a partícula do versículo 14 do capítulo 7, nós traremos as seguintes reflexões. Primeiro ponto, ele diz se humilhar. Por que se humilhar? Normalmente quem se humilha de alguém que é maior, de quem é mais poderoso, de quem detém autoridade, alguém que está em posição de superioridade. Aqui não há outra pessoa, não há outro alguém que detenha tamanho poder, tamanha autoridade, tamanha majestade, que não o próprio Senhor Deus. Então é diante desse Deus que o povo tem de se humilhar. E tem de se humilhar por quê? O povo, ao se humilhar, ele reconhece a sua finitude, as suas limitações, as suas fragilidades, as suas fraquezas. Reconhece ainda também a sua injustiça, o seu erro e muitas vezes o seu pecado também. Muitas vezes o povo, para fazer isso, ele necessitava de ter cometido algum tipo de erro. Mas em outras ocasiões era movido pelo sentimento, ou pela necessidade de se prostrar diante do Deus de Israel e prestar-lhe culto, louvor e adoração. Quando nós fazemos isso, nós estamos reconhecendo que Deus é Senhor. Quando nós fazemos isso, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a pequenez. Nós reconhecemos a falibilidade dos projetos humanos. Nós reconhecemos que quantas e quantas vezes nós pensamos que conhecemos o bom caminho, o melhor caminho, nós pensamos que sabemos tudo que nós precisamos saber sobre determinado assunto ou determinada pessoa, e muitas vezes não sabemos de absolutamente nada. Deus é quem conhece o coração de todos, conforme nós lemos há pouco. Então, é o homem se humilhando diante de Deus, reconhecendo-se como incapaz de autodeterminar o seu destino, ou incapaz, melhor dizendo, de prover a sua própria salvação em sentido lato. Então, não apenas em termos de livramento. Muitas vezes, quando dizemos assim, não, nós temos o livre-arbítrio. Sim, nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio foi dado pelo próprio Senhor Deus. Mas não é por conta desse livre-arbítrio que o homem está isento das consequências das suas decisões, quer positivas, quer negativas. O homem precisa entender que ele detém o livre-arbítrio, mas as suas ações estarão sendo permanentemente julgadas, monitoradas, avaliadas pelo Senhor Deus. Então é diante desse Deus que o homem precisa se humilhar. Além de humilhar, o texto diz orar. Mas por que orar? Orar significa falar com Deus. Então indica a necessidade de falar com Deus. É a forma em regra de nos dirigirmos a Deus com atenção, com respeito e com reverência. Ora, ninguém fala com ninguém olhando para a pessoa e olhando para os lados, ou passando alguém e a pessoa fica no vácuo e olha para a paisagem, olha para tantas coisas e não dá a mínima atenção para ela.
Com certeza não é desse jeito que nós temos que conversar com Deus. Deus, Ele é Senhor, Ele está sentado no seu trono. Aliás, como o próprio Salomão falou, como é que a terra caberia ou poderia suportar a presença de Deus, tamanha sua grandiosidade. Mas, diante desse Deus, nós temos que nos portar assim, com reverência, com temor. E para que orar? Nós vamos orar, primeiro porque nós temos necessidade de estar na presença de Deus, de louvar o seu nome, de engrandecer o seu nome, mas também nós temos de orar a Deus em busca de respostas, solução e intervenção para o que está afligindo a nossa vida. E de que maneira nós devemos orar? Jesus ensinou que nós não devemos usar de vãs repetições. Isso não significa dizer que você não possa repetir a sua oração ou orar frequentemente pelo mesmo motivo de oração. O que Jesus falou foi para que você não faça disso uma vã repetição como uma oração decorada, já feita de modo mecânico, onde você, na verdade, você não está se expondo, não está colocando os seus sentimentos ali diante do Pai. Então nós devemos expor com clareza, com sinceridade, os motivos da nossa oração. E crendo, porque se você vai orar, obviamente você já está implicitamente dizendo, eu creio que Deus está me ouvindo, e eu creio que Deus vai me responder. Senão você não orava, senão eu não orava, senão ninguém orava. Então, crer que Deus, Ele é galardoador, Ele abençoa aqueles que o buscam com sinceridade de coração, com coração contrito e coração humilde. Mas o que deve motivar a busca da face do Senhor? Ou seja, o que deve nos impulsionar, motivar, mover para buscar a face do Senhor? O que deve estar ocupando o nosso coração na hora em que nós estamos buscando a face de Deus? A primeira reflexão que a gente vai fazer aqui é Senhor dos Exércitos. O quanto nós entendemos este título? A gente costuma orar e dizer Senhor dos Exércitos, a gente costuma cantar Senhor dos Exércitos, Deus é Senhor dos Exércitos, ok. Mas de quais exércitos? Que exércitos nós estamos falando? De quais exércitos nós estamos falando? Na verdade, de todos os exércitos. Exércitos dos céus, como diz em Neemias 9:6, só tu és Yahvé, o Senhor, criaste os céus e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Então, exército dos céus, abrangendo tudo que há nos céus, abrangendo todos os corpos celestes. E na terra também. Agora, e na terra? Quais são os exércitos na terra? Obviamente, em primeiro lugar, os seres humanos. Não apenas o exército de Israel, mas os exércitos dos demais povos também. E temos de trazer à memória que Deus muitas vezes utilizou nações inimigas e usou exércitos inimigos para virem contra o seu próprio povo, em razão da disciplina que ele estava impondo ao povo por conta da sua desobediência, da sua infidelidade. E você que está me ouvindo hoje, isso é um ponto muito importante. A que você está sendo fiel? Ou a quem você está sendo fiel? Você está sendo fiel a uma doutrina política? Você está sendo fiel a uma corrente partidária? Você está sendo fiel a uma doutrina estranha que não tem lugar na palavra de Deus?
A quem você está sendo fiel? Ao seu colega, ao seu amigo, porque ele falou uma coisa interessante e você foi convencido por isso? Ou se você realmente está sendo fiel à palavra de Deus, que deve ser a nossa regra de fé e conduta? Além dos seres humanos, obviamente, os habitantes da terra, não é? Os animais, mamíferos, herbívoros, peixes, répteis, aves, insetos, etc. Tanto é que muitas vezes a palavra também fala em locusta, em lagarta. E quantas vezes Deus utiliza esses insetos para trazer penalidade? Vegetais, seres microscópicos, também como bactérias, vírus, parasitas, etc., e todo o chamado reino mineral e seus componentes, o clima e todas as demais coisas, ou seja, tudo que há na Terra, a plenitude na Terra, e não apenas do que está sobre a Terra, mas embaixo da Terra, nas profundezas da Terra e dos mares, tudo, Deus, sobre todas essas coisas, Deus é Senhor. E Ele utiliza o que Ele quer, da maneira como Ele quer, para fazer a sua vontade. A Bíblia, King James, atualizado no Salmo 24:1, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e seus habitantes. Então, quaisquer habitantes, tudo que nela existe, tudo é do Senhor. E se tudo é do Senhor, Ele usa da maneira como Ele quer. Nós temos ainda que entender, agora que nós vimos que o Senhor é Senhor dos exércitos, ou seja, Ele tem o domínio completo, Ele é o general, Ele é o comandante, Ele é o soberano sobre todos os exércitos existentes, dos céus e da terra, vegetais, animais, minerais, todos são sujeitos ao querer, à ordem, à soberania, ao comando de Deus. É Deus mandar e tudo se concretizar. Mas o que deve, então, preencher o coração do servo do Senhor? O que deve dominar o coração do servo do Senhor? O que deve preencher o coração do servo do Senhor quando ele clama a Deus, quando ele se humilha e ora diante de Deus? O coração do servo do Senhor, ele tem que estar firmado na palavra de Deus, na presença de Deus. Ele não pode estar enganado. Ele não pode se deixar enganar por coisas estranhas. Ele tem que estar firmado e pautado na palavra de Deus. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Mas o fato de muitas vezes estarmos confusos e não sabemos exatamente de que maneira orar, por exemplo, quando a gente pede uma estratégia para evangelizar alguém, evangelizar algum povo, levando a mensagem de salvação, quando você quer se reconciliar com um irmão, com uma irmã, um parente, e você não sabe exatamente de que maneira você vai alcançar essa pessoa, você ora e pede a Deus isso. E o Senhor vai lhe dar estratégia, o Senhor vai à frente, o Senhor vai tomando conta, o Senhor vai proporcionar um dia, um momento, uma hora, e já trabalhando no coração das pessoas para que a paz, para que o objetivo dele seja concretizado. Antes da gente mergulhar nisso, a gente tem que partir de algumas premissas. Primeiro, 1 Coríntios 10, 23 diz assim: sim, tudo é permitido. Sim. Porém, nem tudo é proveitoso. Ou na King James atualizada, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Muitas vezes nós deixamos acumular coisas em nossa mente, em nosso coração, que trazem muitas vezes mágoa, tristeza, discórdia,
não edificam, nos trazem insatisfação, descontentamento, são coisas que não são saudáveis. Além disso, sim, todas as coisas são lícitas, contudo, nem todas são edificantes. Mas nem todas as coisas edificam. E em 1 Coríntios 6,12 ainda diz assim: todas as coisas me são permitidas. O apóstolo Paulo retoma esse tema 2 vezes. Mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar. Lembram-se lá no início, quando Deus falou: olha, vocês podem comer de qualquer árvore de jardim, menos a que está no centro do jardim, aquela que é conhecida como árvore do bem e do mal. Ou seja, o homem estava livre para escolher qualquer uma delas, inclusive esta. Apenas que, com relação a esta, que não seria uma escolha saudável, sábia, o Senhor proibiu. Podeis comer de todas, menos desta. Mas esta proibição não caiu sobre ele como um laço, uma âncora, dizendo: você não vai chegar lá. Dependeria também da obediência do homem. Por isso, quando diz aqui: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis, muitas vezes nós não somos capazes de avaliar quais são as boas escolhas, as saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Por quê? Porque só a palavra de Deus é que pode realmente predominar, encher e preencher e abundar em nosso coração, em nossa mente, em nossas emoções, em nossos sentimentos. É a presença do Espírito Santo de Deus que tem que realmente nos preencher. Quando nós somos dominados, preenchidos por paixões humanas, por paixões carnais, por coisas alusivas a este mundo ou próprias deste mundo, próprias da terra, as coisas começam a dar muito errado, muito errado. Ultimamente nós temos visto, por causa do cenário político do nosso país, além da questão do coronavírus, o recrudescimento da polarização política no meio do povo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, já falei sobre isso uma vez e vou falar de novo quantas vezes forem necessárias, porque eu não encontro base na palavra de Deus para tolerar isso, para admitir que isso está certo, porque não está. Eu vejo pessoas detonando irmãos, criticando outros irmãos, denominações inclusive também, porque um ficou a favor do presidente, o outro não ficou. Meus queridos irmãos, percebam que quando as conversas tendem para isso e no nosso coração, o que está preenchendo não é o amor de Deus, não é a palavra de Deus, não é o poder do Espírito Santo de Deus, nós descambamos para toda sorte de paixões humanas. E em vez de termos a sabedoria do alto, aquela sabedoria que é boa, que é perfeita, refletindo a boa vontade de Deus, a gente tem o coração tomado pela sabedoria humana, entre aspas, que é carnal, animal e diabólica. Com isso, ofensas são proferidas, mágoas são ocasionadas, tristezas brotam, raiva, ira, discórdia. E eu pergunto, como é que o povo de Deus vai se dobrar em oração com o coração permeado, tomado, dominado por essas coisas? Coisas que nós, na verdade, já deveríamos saber que não edificam, que não são saudáveis e que não podem, em hipótese alguma, nos dominar. E por uma razão simples: se tais coisas nos dominam, nós perdemos a visão do reino.
Se tais coisas nos dominam, nós estamos dizendo, a nossa vida é só essa aqui. Se tais coisas nos dominam, eu não posso continuar olhando para o alto e ter uma visão límpida do alto, do reino de Deus. Porque a minha mente, a minha concentração, as minhas energias, as minhas atenções estão todas voltadas aqui para a terra. Eu fui envolvido por esse contexto. Não é mais o Espírito Santo de Deus que está ali atuando livremente no meu coração e na minha vida, glória a Deus. Mas sim, eu estou completamente contextualizado com esse ambiente do mundo. Essa ambiência me contaminou, essa ambiência penetrou no meu ser, absorveu os meus sentimentos, o meu raciocínio. Então, eu estou canalizando toda a minha vontade, toda a minha energia, todo o meu raciocínio para esse tipo de coisa. Não pode, irmãos, não deve. Isso é coisa que Deus não se agrada, eu não consigo entender como Deus se agrada dessas coisas. E há uma advertência muito séria em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim, Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Lembram-se que ali atrás, Salomão havia suplicado para que Deus ouvisse também a oração do estrangeiro? Pois muito bem, como é que nós vamos ensinar o estrangeiro a orar? Como é que nós vamos orientar, ensinar aquele que ainda não é povo? Como é que nós vamos virar-nos para os povos da terra, para as pessoas que trabalham conosco, os nossos vizinhos, com o nosso coração incandescente, não pela paixão pelas almas, não pela palavra de Deus, mas lotado com emoções humanas contaminadas pelas coisas do mundo, pelos negócios desse mundo? Porque quando nós participamos desse tipo de discussão, e normalmente é uma discussão inflamada, a gente ficou igual. Então, qual é o comportamento, ou qual é a ideia, ou qual é a mensagem que nós estamos passando para essas pessoas? Nosso reino, na verdade, é daqui ou é o que é chegado por meio de Jesus Cristo? Meus irmãos, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, conforme diz Hebreus, nós temos que estar atentos a essas coisas, porque a nossa vida não pode ser preciosa para nós a tal ponto de que, usando o meu livre-arbítrio, usando o meu direito de ter a minha opinião, eu consiga machucar os outros, eu possa machucar os outros e fazer disso a minha bandeira. E fazer disso a minha razão de ser. E não me importar com o que vai acontecer. Quem gostar, muito bem. Quem não gostar, lamento. Não, meus irmãos, isso não pode acontecer. E para que nós nos humilhemos diante de Deus para orar, nós já temos que reconhecer as primeiras coisas como essas que temos que confessar diante de Deus e abandonar. Pedir perdão e abandonar, e voltar ao primeiro amor e voltar, Senhor, de que maneira eu tenho que me comportar no meio dessa situação e dessa crise? E a única resposta que eu tenho é orar. Mas de que maneira você vai orar? O seu coração não pode estar preenchido com essas paixões. Você não pode orar para que fulano caia e para que o outro se levante. Você não tem que orar para que uma pessoa morra e outra pessoa viva, para que uma ideologia funcione e outra não funcione. Meus irmãos, isso é perigosíssimo e nós estamos entrando numa área que é muito nebulosa para nós, porque envolve a soberania de Deus e o querer de Deus. E os planos de Deus, nós sabemos, nós conhecemos, mas nem de longe. Nem de longe. Há aspectos materiais e não materiais, há aspectos temporais e atemporais nos planos de Deus que sequer somos capazes de imaginar. Mas Deus cuida de tudo e de todos.
com infinita sabedoria, com uma maestria maravilhosa, fantástica, irretocável. Então é diante deste Deus, todo-poderoso, que controla tudo e todos, que é soberano sobre todos, que nós temos que nos curvar, que nós temos que nos humilhar e suplicar a Deus por misericórdia, tanto para nós, quanto também para a população mundial. E por último, eu gostaria de falar sobre o motivo de oração a arvorar a bandeira. A gente vê bandeira identificando países, a gente vê bandeira com finalidades de marcação de caminho, a gente vê bandeira também para sinalizar um navio, uma embarcação. A gente vê bandeiras, por exemplo, em eventos esportivos como Fórmula 1. Há bandeiras com inúmeros significados dentro das ciências náuticas. Mas há uma bandeira, e cada uma delas tem cores, e cada cor tem o seu significado, tem os seus formatos. Além da bandeira, nós temos também o estandarte. Esse estandarte ele é mais luxuoso, ele tem feito com esmero maior. A bandeira ele é feita para hastear, o estandarte ele foi feito para portar. Nós temos que hastear a bandeira do nosso Deus aonde nós estamos, e nós temos que portar o estandarte de Deus aonde quer que nós caminhemos, para onde quer que Ele nos leve. A palavra de Deus fala muito, dá muitos exemplos sobre bandeiras. Isaías 11:12, ele diz assim: ele erguerá uma espécie de bandeira para as nações e reunirá os banidos de Israel de todas as partes, reunirá o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Isaías 49:22, assim diz o eterno Deus: eu acenarei para os gentios e erguerei a minha bandeira a todos os povos. Olha a responsabilidade. Então eles trarão os teus filhos nos braços e as tuas filhas serão carregadas sobre os ombros. Meus irmãos, bandeiras e estandartes têm vários formatos, têm vários tipos de acabamento, várias cores. A Bíblia não fala quais são as cores da bandeira de Deus ou do estandarte de Deus. Alguém poderia dizer, poderia ser talvez aí as denominações? Não. Ou talvez possam ser. Uma vez eu, em viagem missionária com a Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, a MEAP, junto com a OM, Operação Mobilização, eu conversando, e aprendi muito com ele, pastor James William Orr, e ele disse o seguinte: estávamos conversando, porque era uma missão interdenominacional, e falando sobre diferentes denominações, e ele falou uma coisa muito interessante que eu nunca mais esqueci. Ele disse: olha, eu vejo isso, misericórdia de Deus, para que ninguém possa dizer, eu não gosto dessa denominação e só tem essa, então eu não quero Deus. Eu não gosto daquela, então só tem aquela, então eu não vou a Deus. Eu achei que tinha sentido o que ele falou. E sob o aspecto da misericórdia de Deus, do amor de Deus, então nós teríamos aí bandeiras com cores denominacionais, não, mas o estandarte de Deus, aí não. Aí é o estandarte do reino de Deus. É preciso que nós saibamos, sobretudo, que o estandarte de Deus na nossa vida é o amor salvífico que Ele tem por cada um de nós. Mas se empunharmos bandeiras outras de denominação, se empunharmos bandeiras de ideologia política, de momentos políticos, de cartilha política, de filosofia, ou de quaisquer outras coisas,
então o nosso marchar já está errado, porque na verdade nós não estamos marchando, nós estamos batendo cabeça um com o outro, e o exército ele tem que seguir em frente, ele tem que marchar em frente, ele tem que tocar, a voz de comando foi dada, a trombeta soou, então é naquela direção. Um não pode resolver marchar para cá, outro marchar para lá, um marchar em frente, outro resolver retornar, não! É uma só direção, um só comando, uma só peleja em busca da vitória. Então, não há cores impressas. Muitas vezes nós podemos vestir umas camisetas com silk screen, nem sei mais qual é, de que maneira se faz a impressão de estampas hoje. Quando eu era jovem, mais jovem que eu quero dizer, né? Era tudo feito por silk screen. Hoje me parece que há vários outros processos. E ali você colocava a cor que você quisesse. Mas se você quer portar o estandarte de Deus, não são as suas cores. Não é o formato que você escolhe, o acabamento que você escolhe. Ou você está digno de carregar o estandarte de Deus e dizer para as pessoas, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todos sempre, amém, como diz em Judas 25, ou de nada vai adiantar. O que nós temos de dizer ao mundo é, em 2 Coríntios 5, 19 a 21, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Se é mensagem da reconciliação do homem com Deus, eu não posso me indispor com meu irmão. Porque em vez de eu estar levando essa mensagem de reconciliação, eu estou menos levando mensagem de separação, de dissensão. Eu estou entrando como se fosse uma cunha separando o povo de Deus. Não pode. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Se somos embaixadores de Cristo, nós usamos as credenciais do reino de Deus. O estandarte é o do reino de Deus. Como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Lembra aquela humilhar-se diante da potente mão de Deus? Lembre-se de se o meu povo se humilhar e orar. Quando nós estamos reconciliados com Deus, depois de nos humilharmos, nós podemos orar. Nós podemos pedir e já podemos também agradecer. Deus fez em Jesus, que não tinha pecado algum, pecado. Ele que não tinha pecado algum, ele se fez oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então a conclusão é claríssima. Somos embaixadores de Cristo, encarregados com a tarefa indelegável, primordial, essencial, vital da mensagem da reconciliação com Deus, possível somente em Jesus Cristo. Independente da existência ou não de cores, a bandeira e o estandarte do Deus dos exércitos só podem ser empunhados e ou carregados pelo povo que se chama pelo nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a fim de que outras pessoas e nações conheçam e saibam que só o Senhor é Deus. Vejam, um ser microscópico causou toda essa desordem no mundo. Um ser microscópico bagunçou a economia, pode desequilibrar todos os exércitos humanos dos países, das nações, um ser microscópico. Porque o Senhor dos exércitos, ele usa o que ele quer para mostrar ao homem a sua finitude, a sua pequenez, que não adianta ele ser arrogante, e mostrar para o homem que ele precisa ser salvo por causa do pecado que está sobre ele.
E essa salvação somente se dá através de Jesus Cristo. Mas se o homem vai tudo bem com ele não quer saber de olhar para cima, ele não quer saber de olhar para Deus. Então, nesta hora, entra o povo de Deus clamando, se humilhando, orando, suplicando o favor de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida do povo, sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. E Deus ouve. Só assim nós podemos e poderemos testemunhar a identificação do Senhor. Nós temos essa identificação como sua propriedade enquanto seu povo, e aí empunharmos e erguermos o seu estandarte. E esse estandarte é que vai atrair as pessoas para Jesus, que foi levantado no madeiro para reconciliar o mundo com o Pai, isto é, a todos que o receberem como Salvador. Por isso que o estandarte do Senhor sobre nós, sobre a humanidade, é o amor salvífico dele, demonstrado no maior, se a gente pudesse falar assim desse jeito, só para efeito de ilustração mesmo, o maior estandarte que já foi erguido sobre a face da terra. Na verdade, Jesus que foi erguido naquele madeiro, pagando o preço do pecado que era nosso, e ele pagou com seu próprio sangue. O estandarte salvífico de Deus foi demonstrado. Que assim seja. Em nome de Jesus, reflita nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas posturas, nas suas falas, nas suas conversas e, sobretudo, nas suas orações. Reflita. Coloque-se diante de Deus como um servo de Deus, como um sacerdote de Deus. Senhor, eu estou cumprindo o meu papel como sacerdote. Eu estou cumprindo o meu papel como teu servo. Diante de ti eu estou para que o Senhor me diga. Diante de ti eu estou para que o Senhor me mostre. Eu estou agindo conforme é da tua vontade. O meu viver está sendo para o louvor da tua glória. Esses pensamentos que tenho, as falas, as conversas, o que eu escrevo, tem sido para o louvor da tua glória, se não for, ó Deus. Então tira essas paixões do meu coração. Tira essas coisas do meu coração, Senhor. Tira cada uma delas que não serve. E me enche com teu amor. Me enche com a visão celestial, com a visão do teu reino, com a visão do teu alto e sublime trono. E me dá alegria, aleluias. Me dá alegria, Senhor, de levantar o teu estandarte. E com toda a galhardia, com toda a honra, toda a humildade também, erguer esse estandarte bem alto e dizer para o mundo, terra, vocês podem ter esperança sim. Vocês podem ter salvação sim, mas só em Jesus Cristo. Que o Senhor assim os abençoe, que o Senhor assim nos abençoe e assim nos use em nome de Jesus. Amém.